A Nezuko tem sido a favorita dos fãs desde o início do anime, fofa e encantadora, mas ao mesmo tempo feroz, incrível e super protetora quando necessário. Mas você já se perguntou o que aconteceria no mundo de Demon Slayer se o Tomioka realmente matasse a Nezuko? Como Tanjiro reagiria a isso e como isso impactaria o resto da história? Aviso de spoiler, muita coisa daria errado e muito mais pessoas acabariam mortas. E vamos detalhar exatamente como isso aconteceria. Assim, quando a Nezuko estava prestes a devorar o seu irmão Tanjiro, assim que acordou como uma Oni, rapidamente chega Tomioka para impedi-la. Como um Hashira, seria dever do Tomioka eliminá-la ali mesmo, para que ela não fizesse nenhuma vítima. Entretanto, Tanjiro interfere e tenta protegê-la, mas acaba sendo derrotado. Nezuko, vendo seu irmão caído, tenta protegê-lo, e é exatamente essa ação que faz o Tomioka olhar com outros olhos para Nezuko, e com isso ele a deixa sobreviver. Podemos chamar isso de milagre, porque um Oni comum e recém-transformado tendo que enfrentar um Hashira é uma morte na certa. Portanto, Gyu decide fazer a sua primeira exceção na questão, permitindo que um demônio viva, apesar de ter oportunidade de matá-la. Mas nesse cenário, vamos presumir que o Tomioka não hesite em atacar a Nezuko logo de cara para proteger o Tanjiro. O que aconteceria? Antes de eu te contar, sente-se de maneira confortável com a sua pipoquinha e deixe a sua respiração do inscrito no like. Isso me ajuda a continuar trazendo mais vídeos como esse para você. E se você ainda não tem a respiração do inscrito, basta se inscrever no canal com o sininho ativado. Agora, o que aconteceria? Após o Tanjiro ver o Gyu atacando a sua irmã, sua primeira reação seria de tentar salvá-la, mesmo que agora seja um demônio. No entanto, Tomioka acerta o pescoço de Nezuko e a mata. É aí que a história começa a ficar realmente interessante. Como você pode imaginar, Tanjiro está devastado e começa a chorar. Ele tem um ataque de pânico e acaba desmaiando. Apesar de Gyu acreditar que tomou a decisão certa, ele ainda se sente mal por Tanjiro, que perdeu toda a sua família em questão de minutos e, mais do que isso, teve a única sobrevivente de sua família morta diante dele. Em vez de deixá-lo sozinho na neve, Gyu leva Tanjiro consigo. Quando Tanjiro acorda, Tomioka explica toda a situação a ele e conta como Muzan matou e continua matando milhares de pessoas, transformando até alguns deles em demônios. Ele explica a Tanjiro o que fez com a Nezuko foi um ato de misericórdia e que era o melhor para ambos, tanto para Nezuko quanto para Tanjiro. Tanjiro compreende os sentimentos e motivos de Tomioka. Então, mesmo que ainda esteja profundamente triste pelo que aconteceu, é nesse ponto que Tanjiro anuncia e promete que vai matar Muzan. Embora Tanjiro não seja do tipo que busca vingança, ele quer matar Muzan para salvar milhares de pessoas no futuro, poupando-as de testemunhar e vivenciar o que ele teve que passar. Olha como o nosso menino é gentil. Tomioka vê a convicção nos olhos de Tanjiro e decide mostrar a ele o básico das formas de respiração. No entanto, Tomioka se recusa a aceitar o Tanjiro como um aluno permanente, porque ele não se sente digno de ensinar os outros. Então, com o básico das formas de respiração, Tomioka acredita que Tanjiro poderia sobreviver a Onis comuns. Sendo assim, ele não acha necessário seu encontro com Urokodaki. Então, Tanjiro nunca encontraria Urokodaki e não treinaria com ele. Além disso, como Tanjiro está treinando com o Tomioka e não está vagando sozinho pela floresta, ele nunca encontra o demônio no templo. Se assumirmos, no entanto, que a dupla realmente se depara com o demônio do templo em algum momento, Tomioka está por perto e cuida do demônio facilmente. Isso também serve como uma demonstração e uma lição para Tanjiro sobre como as formas de respiração estão sendo realmente utilizadas. Durante a seleção final, Tomioka se despede de Tanjiro e diz que dali em diante ele terá que cuidar das coisas por conta própria. Tanjiro passa pelas etapas finais da seleção e, assim como na trama original, tem visões de Sabito e Makomo durante a sua luta contra o demônio das mãos. Após a seleção final, tudo é praticamente igual. Tanjiro realiza as missões que faz na trama original, encontra Muzan, Inosuke e Zenitsu, lutando até ao lado deles contra Kyogai e o demônio da língua. Entretanto, é agora que a história começa a ficar realmente mais emocionante. Avançando para a luta contra o Rui, Tanjiro enfrenta novos desafios e está prestes a morrer sem a ajuda de Nezuko. Entretanto, visualizando as suas memórias e pedindo perdão para aqueles que prometeu um dia salvar, sentindo de novo a dor da
toda a impotência e humilhação, Tanjiro desperta a Hinokami Kagura pela primeira vez. Mas mesmo assim, não é o suficiente para derrotar Rui. Mas no momento em que Tanjiro usa a Hinokami Kagura, Gyu chega até o local da batalha e o vê usando algo que para ele se parece ser a respiração das chamas, o que obviamente surpreende Gyu, que passou semanas ou até meses ensinando o Tanjiro o que ele sabe, apenas para vê-lo utilizar outra respiração que não deveria conhecer. Assim que os dois Hashiras, Tomioka e Shinobu, chegam até lá, eles assumem a liderança e derrotam Rui e os demônios da aranha em segundos. Esse nível de Oni era fichinha para os dois Hashiras completamente desenvolvidos. Tanjiro está exausto e prestes a desmaiar devido a Hinokami Kagura que drenou toda sua estamina. Mas, até que isso aconteça, Tomioka pergunta a Tanjiro se algo aconteceu durante a seleção final que o fez desenvolver um novo estilo de respiração. Tanjiro responde que a única coisa estranha foi a visão estranha que ele teve de um antigo caçador de Onis chamado Sabito. Tomioka fica chocado, afinal como Tanjiro poderia conhecer ou saber sobre Sabito? Tanjiro começa a explicar para Tomioka como matou o Oni das mãos, mas enquanto ele explica, desmaia de exaustão. Ele estava chocado e lágrimas começam a rolar de seus olhos, porque ele se lembra de Sabito. Gyu vê isso como um sinal de destino e percebe que estava destinado a conhecer Tanjiro. Mas, mesmo assim, Gyu ainda não aceitaria Tanjiro como um aluno formal, pois ainda acha que ele não é capaz de tal responsabilidade. Tomioka ainda pensa que ele é um impostor e está convencido de que o próximo Hashira da água deveria ter sido Sabito. Em vez disso, Tomioka leva o inconsciente Tanjiro para a reunião dos Hashiras para encontrar com Rengoku. Enquanto Tanjiro, Inosuke e Zenitsu acompanham Rengoku no arco do Mugen Train, os mesmos eventos ocorrem igual à trama original, com a única diferença de que desta vez Rengoku morre sem ter alcançado seu verdadeiro objetivo. Por que, você pode perguntar? Bem, é porque sem a ajuda de Nezuko, muitas pessoas morrem no trem, o que significa que Rengoku morre em sua luta com a casa também, tendo ainda por cima falhado em sua missão de proteger todos no trem. Mesmo que seja bastante deprimente, espere pela continuação da história, porque você vai ficar muito, mas muito feliz pela Nezuko ter sobrevivido na história original. Quando se trata do Distrito do Entretenimento, a contribuição original da Nezuko foi vital. Ela mostrou sua forma despertada pela primeira vez e entra em uma batalha feroz contra a Daki. Não apenas isso, mas ela também ajuda Tengen após a sua batalha, usando suas chamas dele para curá-lo do veneno. Não só ele, é claro, mas o Inosuke também. Portanto, nesse cenário em que a Nezuko está ausente, vamos assumir que os caçadores de Onis ainda derrotam a Daki e o Gyutaro. Mas um dos seguintes, tanto Inosuke ou Tengen, precisam morrer por duas razões importantes. A primeira é que o poder de luta da Nezuko está ausente, e portanto os caçadores sofrem muito mais lesões e muito mais graves. A segunda razão é que sem as suas chamas, que concedem poderes de cura, não podem salvar Tengen ou Inosuke nessa linha do tempo. Portanto, vamos assumir que alguém deverá morrer. E eu acredito que deve ser o Tengen, afinal de contas ele teve uma batalha muito mais acirrada contra o Gyutaro e muito mais difícil. Sendo assim, seus ferimentos são tão graves que ele não pode se recuperar após a batalha sem a ajuda de Nezuko. Tanjiro desespera-se, pois em 2 arcos consecutivos ele perdeu os 2 Hashiras que lutaram ao seu lado. Ele promete que as mortes deles não serão em vão, mas como veremos no resto do vídeo, as coisas não são tão simples assim. Avançando para o arco da Vila dos Ferreiros, a contribuição da Nezuko na luta contra Hantengo foi crucial. Sem ela, Tanjiro estaria em grande desvantagem. Quando se trata do lado de Muchiro, sabemos que as mesmas coisas acontecem e Muchiro acaba matando Gyoko, pois a Nezuko não teve nada a ver com Muchiro recuperando as suas memórias e despertando a sua marca. Então as coisas no lado de Muchiro permaneceriam iguais. A principal diferença nessa linha do tempo, no entanto, é que os caçadores de Onis não conseguem matar Hantengo. Bem, Tanjiro e Genya estão lutando muito e estão prestes a morrer até que Mitsuri chega e salva o dia. Quando Mitsuri chega, a luta se torna muito mais equilibrada. No entanto, depois que ele descobre que Gyoko foi morto, ele então decide fugir da área e escapa. Ele deve ter pensado que algum Hashira muito forte ou alguns outros Hashiras a mais chegaram para poder ajudar na Vila dos Ferreiros. Isso significa que, embora Tanjiro e Genya tenham sobrevivido, Hantengo também escapa. Aqui é onde a mudança mais crucial ocorre até agora. Após a batalha contra Hantengo na trama original, Nezuko foi exposta à luz solar, e em vez de se desintegrar, descobrimos que Nezuko é a primeira Oni imune à luz solar. Essa foi a razão que levou ao arco final e ao ataque de Muzan na residência de Boyashiki. Muzan finalmente encontrou uma maneira de se tornar um ser perfeito e conquistar o sol comendo a Nezuko. Mas
Como a Nezuko está morta nessa linha do tempo e ninguém conquistou o sol, Muzan ainda não tem motivos para atacar a residência de Ubuyashiki, portanto o arco final é muito diferente. Quando Hantengo volta para relatar a Muzan o que aconteceu na Vila dos Ferreiros, Muzan fica furioso e o mata por falhar em derrotar o Tanjiro. Não apenas isso, mas Hantengo também fugiu da batalha. Acredite em mim quando eu digo que a única razão pela qual a casa sobreviveu a uma situação semelhante após o arco do Trem Infinito é porque Muzan tinha um afeto especial por ele. Como Hantengo era uma posição mais abaixo do que a casa e Muzan não tinha uma opinião particularmente positiva ou negativa sobre ele, não ofereceu a Hantengo o privilégio de um tratamento especial. Muzan mata Hantengo imediatamente, assim como fez com os Luas Inferiores. Muzan agora está enfurecido e torna Tanjiro a sua prioridade e alvo número 1. Afinal, Muzan testemunhou os brincos de Hanafuda de Tanjiro, que se assemelhava aos de Orochi. Se assumirmos que, após o relatório de Hantengo, Muzan também descobriu que Tanjiro é um usuário da respiração do sol, o caso está praticamente encerrado. Muzan decide que todo demônio, incluindo as luas superiores, tem como alvo número 1 matar Tanjiro. Ele é muito perigoso para ser deixado sozinho e, portanto, deve ser eliminado a qualquer custo para evitar que alcance todo o seu potencial e força máxima. Muzan precisa erradicar absolutamente qualquer chance de que outro Orochi apareça diante dele. Muzan está com medo e sente-se ameaçado, mas mesmo assim não deixa de perder a sua linha de raciocínio e se mantém calmo e cauteloso em relação a Tanjiro. Por outro lado, os caçadores de Onis não estão esperando por um ataque organizado de Muzan, como fizeram na história original. Na trama original, eles sabiam que Muzan atacaria em algum momento porque Nezuko tinha conquistado o sol. Agora, não há necessidade para Muzan fazer tal coisa. Os caçadores, é claro, treinam e despertam a marca do caçador após os eventos recentes do arco da Vila dos Ferreiros. E assim, o arco do treinamento dos Hashiras ocorre normalmente. No entanto, depois disso, os caçadores são enviados para missões em diferentes áreas. Tanjiro fica vulnerável e desprotegido para o que está prestes a acontecer. Acreditamos que quando Kokushibo eventualmente encontra e ataca Tanjiro, Tanjiro acabaria morto, pois sem uma ajuda necessária de pelo menos outro Hashira, ele não pode derrotar Kokushibo sozinho. Ele não dominou sua respiração do sol completamente, ou então nem mesmo a lâmina vermelha, o mundo transparente, nem mesmo o estado altruísta. E mesmo que ele consiga despertar alguma dessas habilidades durante a sua luta contra Kokushibo, ele mesmo assim morreria. Estamos falando do Lua Superior 1, pessoal. Além dele ter a segunda respiração mais forte do anime, ele também tem uma experiência de eras à frente de Tanjiro, e inclusive lutou contra 2 dos pilares mais fortes da corporação na história original, sem nem mesmo soar. Acredito que a luta acabaria antes mesmo do Tanjiro representar ou criar um nível que representasse uma ameaça para Kokushibo. Após Kokushibo matar o Tanjiro, ele expressa sua decepção, pois esperava ver alguém que se assemelhasse ao seu irmão Orochi. Logo então, ele leva os brincos de Hanafuda consigo para mostrar e relatar a Muzan que Tanjiro foi finalmente eliminado. Finalmente Muzan fica tranquilo, pois a ameaça mais importante para ele foi erradicada, e então volta aos seus negócios habituais. Após a morte de Tanjiro, os esforços dos caçadores de Onis começam a declinar, e o resultado final dessa linha do tempo é que um após o outro, os Hashiras acabariam mortos, podendo restar somente 1 ou 2 sobreviventes. Mas nesse ponto, eles entendem que não podem derrotar Muzan, e em vez disso, focam em treinar a nova geração de caçadores de Onis, na esperança de que alguém das futuras gerações possam alcançar o que nenhum de seus predecessores conseguiu: derrotar Kibutsu de Muzan. Mesmo que de alguma forma alguns Hashiras sobrevivam, eles morrem alguns anos depois devido ao efeito da marca do caçador de Onis, que mata seus usuários antes de completarem 25 anos de idade. A próxima geração de caçadores de demônios pode ou não alcançar o objetivo de derrotar Muzan, que pode ou não conquistar o sol nas próximas décadas, mas a certeza é que, em termos mais simples, Tomioka matar a Nezuko teria sido o maior erro do anime, pois isso levaria à sobrevivência de Muzan através dessa geração de caçadores de Onis. Mas o que aconteceria se a Nezuko fosse do mal e se juntasse ao Muzan? Existiria alguma chance de Tanjiro matá-la? Clica aqui pra você descobrir. E se tu curtiu o vídeo, clica no like e se inscreve no canal pra continuar a receber vídeos com altíssima qualidade, assim como esse. Te vejo no outro vídeo, otaku!